Hoje eu quero falar de um dos registros mais fascinantes da história da humanidade, que é a arte rupestre. A arte rupestre nos demanda uma grande abertura mental, e por isso ela é tão bonita, tão fascinante. Nesse vídeo eu quero fazer uma perspectiva artística, e para isso eu vou usar estruturalmente uma conferência do Ariano Suassuna chamada Uma Teoria da Arte Rupestre, que ele falou no seminário O Mundo Simbólico na Pré-História do Nordeste, em 1987. Apesar das diferenças que eu tenho estruturalmente no trabalho do Ariano Suassuna, esse específico é muito bonito, porque ele fala exatamente, não a partir de um viés antropológico, arqueológico, dos paleontólogos. Ele fala da visão do artista contemporâneo para o artista dos tempos pré-históricos. Então o que me interessa é essa perspectiva artística, porém eu vou usar para uma introdução uma descrição científica, mais ou menos estruturada. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Os primatas surgiram há 70 milhões de anos. Já os primeiros hominídeos, cerca de 2 milhões de anos atrás. O Homo sapiens surgiu há 200 mil anos. Esses números todos eles não são unanimidade entre os estudiosos. Eu escolhi como referência apenas. Mas um número, uma data específica que a gente pode falar é 24 de novembro de 1859, que foi quando Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies. Para essa introdução simplificada, a gente vai dividir a pré-história entre os períodos Paleolítico e Neolítico. O período Paleolítico compreenderia os anos entre 4 milhões a.C. e 12 mil a.C. As características principais do período Paleolítico são a caça, o nomadismo e a coleta de vegetais. Já no período Neolítico, o homem passou a dominar a agricultura. Compreende mais ou menos entre 12 mil a.C. e 6 mil a.C., onde começou a escrita, e aí acaba o período da pré-história. Vocês podem ver que a pré-história ela tem esse sentido pejorativo, já que quando a escrita foi inventada, esse período acabou. Os registros rupestres eles são fontes de informação e de análises múltiplas. Eles são os vestígios materiais da passagem do tempo. E essa trajetória entre a descrição e a interpretação da arte rupestre é que é um ponto crítico no seu estudo. Exemplos icônicos de registros da arte rupestre estão, por exemplo, nas cavernas de Lascaux, na França, de Altamira, na Espanha, e no Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui no Brasil. Uma das maiores dificuldades em entender a arte rupestre é entender o contexto do homem na pré-história daquele momento. Como existem indícios apenas, o nível conjectural de hipótese é muito alto, então, portanto, altamente contestável. Entretanto, a gente vai se basear, por exemplo, onde o Neandertal pintava ossos de vermelho. Existem vestígios dessa pintura. E a partir daí, o Homo sapiens passa, depois do período Paleolítico Superior e o Neolítico, a fazer esse tipo de pintura. Esse tipo de pintura que a gente pode ver, por exemplo, aqui. Eu fiz uma recriação, né? Pintei para compreender a pintura rupestre. Então fiz alguns símbolos que tem aqui na Serra da Capivara e coloquei também essas mãozinhas para compreender essa identidade que o artista rupestre colocava nos seus trabalhos. E outras questões também, né? A arte rupestre, ela não é só pintura, ela também compreende gravura, escultura, música. A pintura rupestre, por exemplo, poderia ser feita com sangue de animais ou carvão, etc. A princípio, imagina-se que o artista rupestre ele aproveitava os sulcos das cavernas para completar as imagens. Como a gente, por exemplo, olha para uma nuvem e imagina um coelho, um cachorro, a gente completa a imagem, né? Então eles apenas completavam, imaginava-se que poderia ver o dorso de um animal e completar com as pernas, por exemplo. Essa é uma hipótese do começo da pintura rupestre. A gravura rupestre era feita com pedras de diferentes densidades.
Então, uma era friccionada na outra para fazer um baixo relevo. Existe também a escultura rupestre. Uma das grandes esculturas icônicas da arte rupestre é a Vênus de Willendorf. Imagina-se que aproveitou-se uma pedra que existia um pequeno sulco que foi sugestionado como o umbigo da figura. Então, a Vênus de Willendorf também é um grande ícone da escultura rupestre. Tem um filme, inclusive, do Werner Herzog, que chama-se A Caverna dos Sonhos Esquecidos, e é um documentário sobre a caverna de Chauvet, na França. E lá pelas tantas, ele entrevista um arqueólogo experimental que recria, que faz uma réplica de uma flauta encontrada na região. E ele toca essa flauta. Ele toca o hino dos Estados Unidos nessa flauta. When I first reconstructed the instrument, tried to play some tunes, I came across these ones. Sounds a little bit like Star Spangled Banner. E o interessante é quando ele está tocando, você percebe que aquela é uma escala pentatônica, a mesma que a gente usa ainda hoje. Então, há milhares de anos, a gente escuta sons parecidos. E isso está também presente na pintura. Se a gente vê a pintura rupestre, a gente lembra dos nossos desenhos infantis. E existia uma certa linguagem visual comum aqui, ou na França, ou em outros locais. E isso que o Ariano Suassuna fala que poderia ser chamado de um movimento rupestre, para fazer um paralelo aos movimentos modernos, como, por exemplo, o movimento cubista, fauvista, impressionista, porque existia uma certa compreensão, uma linguagem comum inserida nesse espaço de tempo. E isso é muito impressionante, porque a gente pensa o seguinte: o homem pré-histórico era muito violento, né? Ele matava, ele teria que matar com as próprias mãos, usar ferramentas, etc. E hoje, nós somos violentos? Nós deixamos de ser violentos, por acaso? A gente mistura muito a evolução tecnológica com a evolução do homem. E, às vezes, as nossas questões fundamentais ainda são as mesmas, né? Então, por exemplo, a gente fala do homem pré-histórico com esse desdém, né? Ele não sabia das coisas, né? Ele não tinha noção das coisas. E as nossas questões fundamentais, elas estão explicadas, por acaso? Por acaso o homem das cavernas não sabia sobre os segredos da vida e da morte? E por acaso hoje a gente sabe? É possível, talvez, dizer que nós temos uma evolução no tempo histórico, mas no tempo artístico não. Nos movimentos artísticos e nas expressões artísticas, isso não é verdadeiramente palpável. A gente não pode dizer, por exemplo, que a arte egípcia era melhor ou pior do que a arte do Renascimento. Por que isso? Porque ele trata das questões do momento. Por exemplo, a gente às vezes vê a arte medieval ou a arte rupestre como uma arte que não tem alguma coisa refinada. Por quê? Porque a gente está pensando no nosso momento. A gente está usando o nosso momento para julgar o outro. Então, por exemplo, quando não se existia a lei da perspectiva, desenvolvida principalmente no Renascimento, no período Quattrocento, a gente pensava que talvez a arte medieval, que compreende praticamente 1000 anos, uma coisa enorme, uma enormidade, fosse menor. Mas a arte medieval estava tratando das questões do tempo dela. Então, como o homem pré-histórico e como o nosso homem contemporâneo, existe uma compreensão no sentido de que a arte é um reflexo do seu tempo. A arqueologia é um campo onde existem muitas controvérsias. Inclusive, tem uma grande arqueóloga brasileira, que chama-se Nied Guidon, que encontrou artefatos que datam de 58 mil anos atrás, diferente das teorias tradicionais europeias que dizem que talvez o homem estivesse aqui há pelo menos 15 mil anos. Então, essa questão de enfrentar o preconceito também existe nos dias de hoje,
não só a respeito da arte rupestre, mas a respeito da arte rupestre brasileira. Eu fiz questão de desenhar aqui um símbolo do Parque da Serra da Capivara, porque talvez a gente pense as pinturas brasileiras eram mais infantilizadas, perto das pinturas de Lascaux, por exemplo. Mas isso advém também dessa nossa dificuldade de aceitar que, por exemplo, no Brasil ou que no continente americano, uma coisa tão rica, tão apaixonante e tão valiosa para a humanidade exista aqui. Para falar sobre isso, eu vou usar como exemplo a série A Traição das Imagens, do Magritte. Um desses trabalhos é um cachimbo pintado e embaixo está escrito "Isso não é um cachimbo". O que o Magritte queria dizer com aquilo? É que aquilo era uma pintura, não era um cachimbo. Nunca seria um cachimbo de verdade. A pintura e o cachimbo são sistemas diferentes. Isso também se aplica na arte rupestre. Isso não é um animal, isso é uma pintura. Picasso, quando visitou o sítio arqueológico de Altamira, na Espanha, ele ficou tão impressionado com a originalidade, com a força daqueles desenhos, que disse a seguinte frase: depois de Altamira, tudo é decadência. Então ele estava reconhecendo na arte rupestre uma força e como eu já falei, uma originalidade pungente. Ele ficou tão impactado com aquilo que a arte dele mudou depois de visitar Altamira. Convencionou-se, por exemplo, achar que a arte rupestre tinha um sentido mágico, porque quando o artista pré-histórico pintava o animal, por exemplo, ele talvez quisesse, a partir daí, dominar o animal primeiro imageticamente, apreender a imagem do animal e colocar na caverna, para depois, quando ele fosse atacar esse animal, já tivesse mais conhecimento e, portanto, mais confiança. O animal já estava aprisionado na imagem, ele já estava dominado. Isso é uma das possibilidades de pensamento. Nosso viés cientificista às vezes tem dificuldade de lidar com esse pensamento mágico. Mas, por exemplo, se eu pegasse agora a imagem de alguém, uma fotografia, riscasse os olhos dessa pessoa, passasse uma navalha no rosto dela, tirasse a orelha simbólica dela, isso com certeza ia nos dar um certo desconforto. E esse desconforto vem da onde? Talvez esse pensamento cientificista tenha dificuldade de entender o potencial simbólico da imagem. Então, quando eu comecei a estudar com mais afinco para fazer esse vídeo sobre arte rupestre, eu fiquei muito apaixonado pelo tema, porque o tema fala da fundação do ser humano. Eu consegui me entender um pouquinho melhor. Eu quis recriar os desenhos da pré-história para entrar em contato, para me reconciliar com esse homem pré-histórico, com os nossos antepassados. Então, portanto, esse é um campo muito bonito, muito fascinante, de muitas controvérsias, de muitos possíveis aprofundamentos e que está cada vez mais borbulhante agora, porque a gente sabe hoje mais do nosso passado do que ontem. Portanto, o passado vive, o passado é vivo e ele está cada vez mais exigindo da gente uma reconciliação. E é por isso que eu acho que a arte rupestre é uma das artes mais fascinantes que a gente tem na nossa história.